Bom, eu decidi ir para a carreira docente por questão de vocação. Vocação por quê? Porque desde nova eu gostava de dar explicações e de buscar explicações sobre tudo. Eu sempre fui uma pessoa muito curiosa, muito investigativa, e eu sempre quis desvendar as questões, né, do mundo. E eu sempre gostei de explicar, sempre. Eu me sinto totalmente realizada nessa função. Não me vejo fora da sala de aula, não consigo me ver fora de uma sala de aula. Foi mais ou menos acidental, né? Eu era funcionário do Ministério da Minas e Energia lá em Brasília e vim para cá para fazer o mestrado, e a minha ideia era concluir o mestrado em 1 ano e retornar para Brasília. Mas no segundo semestre que eu estava aqui, eu comecei a dar aula no curso de cooperativismo, que estava começando naquela época. Gostei. Depois eles criaram o curso de Economia e de Administração em 76, e aí eu fui contratado como professor do novo departamento, né, de Administração e Economia, e fiquei aí até hoje. Minha ideia era ficar aqui 1 ano, estou 40 e tantos, e não me arrependo, não, gostei muito aqui. Então, eu acho que a carreira docente era uma consequência inata na minha vida, e essa coisa de gostar de falar, de gostar de discutir, de dialogar. Então, eu acredito que as minhas próprias habilidades, elas iriam naturalmente me conduzir para qualquer área de atuação nesse sentido, né? Que eu tivesse contato com pessoas, que eu tivesse a oportunidade de falar, porque é algo que eu gosto muito. A melhor coisa do professor é dar aula. Primeiro que você tem uma plateia cativa, né? Mas é bom porque você tem um relacionamento com a moçada, você tem um clima de interatividade, e que isso ajuda muito a gente, e eu gosto de fazer, né? Depois que eu aposentei, o que eu senti mais falta foi da sala de aula. Para mim, ser professora é um ato de amor. É uma troca constante, então é um processo mútuo de aprendizagem, sabe? No dia a dia com os estudantes, me sinto revigorada, né? Com esse espírito jovial, com essa alegria de viver, essa necessidade do conhecimento, de me trazer conhecimento. Me sinto na obrigação de me atualizar o tempo inteiro, e estou sempre me atualizando no contato com esses estudantes, com essas estudantes, com os colegas funcionários, com os outros professores. Eu acho que é uma convivência que só soma na minha vida. A melhor parte é o diálogo que eu tenho com os alunos. E como meus alunos são todos de uma geração diferente da minha, eu aprendo demais com eles. E de certa forma eu me atualizo também, né? Eu não fico parada no tempo, não fico arraigada, né, aos padrões da minha geração. E essa oxigenação para mim é muito importante, é o que me mantém viva. Por isso que eu não me vejo fora de uma sala de aula mais na minha vida. Então, o diálogo que eu tenho com os meus alunos, que eu procuro sempre pautar num diálogo aberto e democrático, é isso que me deixa mais feliz. O aluno, por incrível que pareça, é o pior e é o melhor. É ver o aluno te cumprimentar na rua, te elogiar, falar que lembra de você, e eu choro toda vez que eu falo isso. E ver o aluno receber um elogio de um estudante não tem explicação. Como que é uma coisa gratificante. Ver um aluno olhar para você e falar, não, foi a melhor professora que eu tive, mesmo eu tendo consciência que eu não fui. Eu sei que eu não sou essa melhor professora. Mas quando fala isso, aquilo dá uma energia, ilumina a alma da gente, e é a melhor coisa que tem. Há muita coisa boa de ser professora. A ideia de você ver que estudantes passaram por você e que nessa construção fizeram também a sua história, a sua trajetória. E aí você olha para trás e também você se lembra, eu tive professores que também fizeram parte da minha história e deixaram história. Inclusive eu tenho um professor que ficou na minha história porque ele dizia para mim assim, seu jeitão, você vai ser professora, não tem por onde você correr. E ele dizia isso para mim, eu não levava isso a sério não, né? Eu achava, mas... E tá aqui. Isso é a parte boa da gente ser professor, a gente poder multiplicar, a gente poder somar, a gente poder levar esperança, poder levar muito mais do que o conhecimento formal, porque ser professor, né, eu diria ser educadora,
porque ser educador é muito mais, né? E esse ser educador é isso, é construir junto, é facilitar processos, né? Ser mediador de processos de construção dessas pessoas que vão passando. E aí a gente vai olhando, vão passando e vão fazendo as suas histórias. Quando você recebe um estudante na sua sala, ou no corredor, seja lá onde for, para qualquer conversa, seja para uma orientação acadêmica, seja para uma palavra, seja para um abraço, a gente sabe que aquilo ali tem um peso muito grande na vida daquele estudante. E isso aí é a melhor coisa que existe. E aí eu vou utilizar nosso grandioso Guimarães Rosa, né, para dizer que toda essa troca, toda essa energia, né, toda essa experiência de dar aula é muito o que ele diz, porque a vida é um mutirão de todos, por todos é mexida e temperada. Então eu acredito muito nisso, sabe? E aí falando uma frase minha, né, um jargão que eu costumo falar para os meus alunos, para as minhas alunas, para os meus colegas, né? E se eu pudesse sintetizar, resumir essa experiência de ser professora, eu uso essa frase: é alegria no coração.